você, eu sou o Carlos Valentim, colocando no ar o programa da série Dicas Tributárias. É o primeiro programa de 2026. Então aproveito já para desejar para todos vocês um ano novo abençoado por Deus, que vocês tenham muita saúde, paz, alegria e sossego na vida e que tudo corra bem. No vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários sobre um vídeo que eu recebi de um cliente meu, para quem eu tinha acabado de construir uma holding patrimonial com o objetivo de planejamento sucessório. E nesse vídeo, uma moça, que eu não vou mencionar o nome dela, mas se você buscar no Google, talvez você ache, ou talvez você já tenha até visto esse vídeo, ela fala que existe um custo silencioso para as holdings familiares em função da introdução da reforma tributária. Então ela começa dizendo que se você construir uma holding familiar com o objetivo de proteção de patrimônio ou para fim sucessório, você vai ter uma despesa tremenda que você não estava preparado para isso. E ela diz que as coisas vão piorar um pouco mais porque além da IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, e da CBS, contribuição sobre bens e serviços, são os tributos novos criados pela reforma tributária, você também vai ter uma tributação de um imposto de renda de 27,5% na cessão gratuita dos imóveis que você tiver colocado na holding, que a holding vai ter que pagar esse valor. Ela faz até lá um cálculozinho e estimando o valor, enfim. O que ela esquece de dizer são coisas muito importantes. A primeira coisa, vamos por partes então. Vamos falar do imposto de renda. Desde 1964, no regulamento do imposto de renda, há sim uma previsão que a cessão não onerosa de um bem imóvel para a moradia de uma pessoa, ela pode ser considerada como uma renda presumida. Você teria que pagar imposto sobre isso. E ela fala que isso está no antigo regulamento do imposto de renda, no artigo 40, parágrafo 1º. Eu não sei a que regulamento ela está se referindo, mas eu posso garantir para vocês, e você também pode checar isso, é só digitar no Google, na busca de pesquisas do Google, ou de qualquer ferramenta de busca que você utiliza, regulamento do imposto de renda, que você vai chegar no decreto 9.580. E esse decreto 9.580, o artigo 40 dele, parágrafo 1º, não fala nada sobre isso. Ele fala sobre rendas do garimpo, não tem nada a ver com locação. O artigo 41 é que faz uma seleção de diversos tipos de atividades que pode ser considerada como renda, e uma delas está realmente a cessão gratuita de imóvel. Só que ela esquece de mencionar que esse mesmo artigo ele faz uma ressalva ao artigo 36 do próprio regulamento do imposto de renda. Esse artigo 33 ele relaciona uma série de rendas que não são consideradas como base de cálculo do imposto de renda, que são isentas. E uma delas é a cessão gratuita de imóveis para residência de cônjuges e parentes de primeiro grau, ou seja, filhos, enfim. Então, como as holdings familiares, na sua essência, vai da contribuição dos imóveis para o capital da empresa e esses imóveis são utilizados pela família, então por aí a gente já tem uma garantia de que não haverá tributação de imposto de renda sobre isso. E outra coisa também que ela fala sobre a CBS e IBS, de fato, o artigo 4º da Lei Complementar 214, ele realmente fala que as operações não onerosas, ele relaciona com que são as operações onerosas, entre elas da locação, vão ser tributadas sim pela CBS e pela IBS. Só que ela não diz que no caso de imóveis há uma redução da base de cálculo de 70%. Então, os 29% que ela diz que vai inserir sobre um suposto valor de aluguel a ser arbitrado pelo fisco, na verdade não vai ser 29%, isso aí daria 8%. E uma coisa mais importante ainda, que ela esqueceu de dizer, não sei por que razão, porque isso está muito claro na própria lei complementar, é que o IBS e a CBF, eles só estarão formalmente constituídos e operando plenamente em 2033, então daqui quase 10 anos. Então, durante todo esse período que começa esse ano, vai ter uma fase de transição entre o sistema antigo, que é o sistema que tem hoje, e o sistema novo. Então não vai haver essa cobrança, porque do jeito que ela fala, parece que vai começar a cobrar amanhã. Então não vai acontecer nada disso. Além disso, daqui até 2033, muita água vai passar embaixo da ponte. Muitas coisas podem ser alteradas, inclusive questionamentos judiciais. Porque, em relação ao imposto de renda, o artigo 43 do Código Tributário Nacional é muito claro.
quando ele define o que é o fato gerador do imposto de renda. Ele diz que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. A disponibilidade econômica é aquela que a renda já está no seu bolso, na sua conta corrente, e a disponibilidade jurídica é aquela que você tem direito a receber determinado valor, mas ainda não recebeu. Algum ato precisa ser consumado para você receber. Então, no caso da cessão gratuita de imóvel, por exemplo, com um contrato de comodato, não existe nenhuma presunção de renda. Não tem nem renda presumida, porque eu não tenho nenhuma das duas coisas. Eu não tenho nem a disponibilidade econômica e nem a disponibilidade jurídica. Então, o que mais me deixou preocupado também é que eu comecei a ver os comentários sobre esse vídeo. Então, muitas pessoas, na verdade, a grande maioria, assumiam tudo aquilo como se fosse verdade. Ninguém parou para checar. Eu só vi um comentário, sim, de uma pessoa que falava sobre esse detalhe, de que a redução da base é de 70%, no caso do aluguel, no caso da IBS-CBS, e de que também, no caso do imposto de renda, não há tributação quando a gente está falando de parente de primeiro grau. Fora isso, a grande maioria das pessoas entravam nos comentários, não tem nada a ver. Por exemplo, por Paulo, o governo atual. Mas não tem nada a ver com isso, não foi ele que criou a reforma tributária. Essa reforma tributária vem sendo discutida já há bastante tempo, só foi aprovada no governo dele. E também pessoas que diziam assim, teve um que falou assim, olha, obrigado, valeu, você me salvou, eu estava fazendo isso e parei de fazer. Eu tenho dó dessa pessoa. Porque uma coisa que tem que se colocar na cabeça é o seguinte, se você está fazendo um planejamento sucessório, ele não tem objetivo e nem deve ter como único objetivo a redução de uma carga tributária. Porque tudo aquilo que você faz com o objetivo único de redução de carga tributária, você arruma um problema para você. Por quê? O artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele fala que a autoridade tributária, seja ela estadual, municipal ou federal, pode desconsiderar qualquer coisa que você tenha feito, independente de ser legal ou não ser legal, se ficar comprovado que o único objetivo seu foi dissimular o fato gerador de uma obrigação tributária. Então, se você faz isso com esse princípio, você tem um problema. Agora, tem que se levar em consideração o seguinte, o planejamento sucessório, ele não tem como objetivo principal a redução de carga tributária. É possível fazer isso ainda, até o ano passado era bem possível reduzir bastante a base do ITCMD, ainda é possível, ainda tem uma brecha que não foi fechada, que você pode inclusive zerar o ITCMD sobre a transferência, mas você não deve pensar nisso. Você deve ver o planejamento sucessório como algo que vai simplificar a vida dos seus herdeiros. Porque quando você faz um planejamento sucessório com base numa holding, o que vai ser distribuído para os herdeiros, já enquanto você está vivo, são as cotas de uma companhia. E cotas de companhia são todas iguais. Então não há aquela discussão, eu quero ficar com aquele imóvel da praia, que é legal pra caramba. Não, você vai ficar com aquele da Coab. E ninguém quer. Não, você vai ficar com aquele carrinho velho que tá na garagem largado. Não, eu vou ficar, enfim. Então não há razão para os herdeiros discutirem em relação a quem vai ficar com quem em matéria de bens. Tanto que, na minha experiência profissional, o que eu tenho visto é que, na maioria dos casos, o que acontece quando não há consenso entre os herdeiros é vender tudo e dividir o dinheiro. Agora, quando você faz o plano sucessório com base numa holding, você elimina todo esse problema. Porque os herdeiros vão receber a sua parte em cotas da holding, você mantém para você o usufruto de tudo isso, eles não têm nenhum tipo de ação sobre a companhia, você continua administrando a companhia, ou seja, você continua administrando todos os seus bens e a sucessão já está feita, já está pronta. Quando você partir dessa, já está tudo resolvido, não há discussão, não há motivo de briga nenhuma, simplifica e muito o custo dessa própria sucessão, porque você pode fazer uma sucessão via um inventário administrativo, não um inventário judicial, enfim. Então tem uma série de fatores que indicam que você fazer um plano sucessório através de uma holding é uma boa medida. Então, o último conceito que eu quero dar para vocês, e pego até esse exemplo, é um exemplo bíblico. Existia um povo antigo, que eram os iberianos, que habitavam na região da Bereia, na antiga Mesopotâmia, na Grécia. Essa cidade existe até hoje, mas hoje ela tem o nome de Veria. Esses iberianos, o que eles faziam? Tudo aquilo que eles recebiam
de pregações do apóstolo Paulo, por exemplo, eles iam lá no livro que tinha naquela época, aquilo que tinha nas escrituras, eles checavam um por um. Vamos ver se esse cara está dizendo é isso mesmo. Então, adquiram esse hábito. Tudo aquilo que vocês ouvirem falar, busquem a fonte legal dessa informação. Busque a fonte original dessa informação. Inclusive até aquilo tudo que eu falei aqui. Vai lá, checa o regulamento do imposto de renda, checa a lei 214, a lei comunitária 214, tudo aquilo que você ouvir, comprove se é verdadeiro ou não, para você evitar de tomar uma decisão errada ou deixar de tomar uma decisão com medo de algo que não existe. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenha sido útil para você e recomendo que, se você gostou desse conteúdo, que você leve ele adiante. Que eu gostaria que esse vídeo fosse para muita gente, inclusive para quem assistiu o vídeo que eu estou falando, para não criar um medo sobre algo que não existe. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Meus dados aparecem logo após esse vídeo. Um abraço para você, uma boa semana e vamos que vamos.